Olá pessoal, bom dia, pastor, professor Daniel Sena, com mais um vídeo aí para o canal. E desde já queremos aí agradecer todas as pessoas que estão se inscrevendo no nosso canal, estão aí deixando o seu like, estão aí fazendo e deixando os seus comentários. Que Deus possa estar abençoando aí poderosamente cada um de vocês. E mais uma vez nós estamos aqui para transmitir uma porção escriturística, né? As escrituras sagradas. E eu tenho certeza que todas as pessoas que estão comentando os nossos vídeos estão sendo abençoadas, e também eu aprendo com cada um de vocês. Então estou muito feliz assim com tudo que realmente está acontecendo, no sentido de estar sendo muito receptivo os nossos vídeos e está abençoando aí uma gama de pessoas, né? E hoje nós estamos aqui para mais uma vez transmitir uma palavra de Deus ao teu coração, e eu tenho certeza que essa palavra ela já tem um endereço certo, tá? Mas desde já eu quero pedir, né, a todas as pessoas que ainda não são inscritas no nosso canal, se inscreva no nosso canal, Lapidando Diamantes DS, tá? E deixe o seu like também, deixe o seu comentário e compartilhe os nossos vídeos, porque o nosso objetivo é alcançar o maior número de pessoas que estão precisando aí de uma palavra amiga, de uma palavra de orientação, tá? E também uma palavra aí a nível de Bíblia. E hoje nós temos uma palavra muito interessante, muito importante. Prepara o teu coração. E tenho certeza que o nome do Senhor Deus vai ser glorificado. Então não se esqueça aí, você que está passando aqui por esse canal, deixar o seu like, se inscrever no nosso canal e compartilhar aí os nossos vídeos. Amém? Muito bem. Mas desde já eu peço que você ore comigo. Ore comigo. Amantíssimo e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quero te agradecer por esta oportunidade que o Senhor está me dando nesta hora, neste dia. Senhor, subindo mais um vídeo para o canal do YouTube e assim consequentemente para o Instagram também. Meu Deus, venha abençoar o teu povo, venha abençoar os teus filhos, Pai, que estão preparados, com o coração abertos esta manhã, este dia, para que possa receber a tua palavra. Lega o nosso coração, Pai, que esta palavra ela possa ter o endereço certo, Pai. E quando esta semente, Senhor, cair neste coração fértil, eu sei que esta semente ela vai encontrar alguma dificuldade, alguns tipos de terra, mas se ela encontrar uma terra fértil, frutífera, Senhor, ela vai dar um fruto abençoado e o teu nome vai ser glorificado. Portanto, usa-me em tuas mãos como sempre me usastes, Pai, para transmitir a tua palavra e que o teu nome venha a ser glorificado esta manhã para a glória de teu nome. Assim cremos e confiamos em ti, Pai celestial. É o que nós te pedimos e é o que nós te agradecemos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem, meu amado irmão, minha amada amiga, vamos para a palavra de Deus. E hoje eu trago um tema extremamente atual e muito importante para todos nós nesta hora. O tema de minha mensagem hoje é: cuidado como você olha. Cuidado como você olha. As aparências nos enganam. Eu vou repetir novamente o tema de minha mensagem. Cuidado como você olha. As aparências nos enganam. Então, prepare o seu coração, prepare aí realmente aí
com um caderno, um lápis, uma caneta e assim sucessivamente, para que você possa fazer algumas anotações que vai ser muito importante para a sua vida esta manhã. Então, eu gostaria de falar um pouquinho hoje sobre esse tema, que é um tema muito atual para os dias de hoje. Preste bem atenção na mensagem de hoje. Uma mensagem muito séria e muito atual para os dias de hoje. Diz assim as Escrituras Sagradas, no livro de 1 Samuel, capítulo de número 16, vamos discorrer a Bíblia. Diz assim a palavra do Senhor. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo rejeitado, para que não reine sobre Israel? Preste bem atenção. Enche o teu vaso de azeite, vem, e enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido um para que seja rei. Então preste bem atenção, vamos contar uma história muito interessante. E os dois personagens aqui são dois reis, um que está sendo deposto do cargo, foi deposto do cargo, e um que vai entrar em evidência. Preste bem atenção. Porém, esses dois personagens, eles entraram para a história de uma forma muito positiva, por alguns acontecimentos que havia acontecido lá atrás. Diz o texto sagrado que o Davi, servo do Senhor, ainda conscrito na fé, muito jovem, menino, e diz o texto sagrado que Deus havia constituído um rei. Israel pediu um rei, Deus constituiu um rei. E o nome desse rei chamava-se Saul. Saul, rei de Israel. Porém, o texto sagrado diz, a Bíblia diz, que este rei, o rei Saul, fez aquilo que era mal, que era terrível aos olhos do Senhor. E diz o texto sagrado que pelo fato desse rei, o rei Saul, ter tomado outros caminhos, ter tomado outras decisões que não eram aquelas do Senhor, Deus o rejeitara. Por isso que eu sempre falo, não importa o cargo que você ostenta, não importa a credencial que você carrega, não importa a cor da gravata e nem do paletó que você usa. Quando o Senhor nos separa para determinada obra, missão, nós precisamos cumprir, mas cumprir à risca, essas missões, essa responsabilidade que o Senhor nos colocara, porque se nós não cumprirmos e não fizermos aquilo que está no coração de Deus, na qual fomos designados, o Senhor não vai contender contigo, até porque Deus não é contendeiro, mas Ele vai fazer duas coisas. Primeira, Ele vai encostar você, e segundo, Ele vai levantar uma outra pessoa no seu lugar para que este dê prosseguimento na obra do Senhor nosso Deus. Foi justamente o que aconteceu com este rei. O Senhor o encostou, o rejeitou. E agora? E agora ele precisava, mais do que nunca, colocar uma outra pessoa no seu lugar para que este sim pudesse dar prosseguimento à obra do Senhor nosso Deus. Aí diz o texto sagrado que o Senhor Deus falou ao coração de Samuel, profeta de Deus, servo do Senhor, para que enchesse o seu vaso de azeite e fosse na casa de um certo servo do Senhor, de um certo homem, chamado Jessé o belemita,
porque dentre os filhos de Jessé o belemita, Deus já havia provido um que seria rei de Israel, que seria rei de Jerusalém, ou seja, estaria substituindo o rei Saul. Mas uma coisa é certa: quando Deus tem uma obra para fazer, ninguém pode impedir. Agora eu pergunto, você está preparado para efetuar a obra de Deus? Você está preparado para fazer a obra do Senhor? Vamos ver o que foi que aconteceu? Vamos lá? Vamos para a Escritura. Enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei à casa de Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos já me tenho provido de um, que será rei de Israel. Ora, Jessé o belemita tinha vários filhos, 8 filhos. E diz o texto sagrado que Deus já havia se provido de um. Não era 7, não era 5, não era 4, não. Era um que seria rei de Israel. Mas quem seria esse um? Um dos filhos de Jessé o belemita, que seria rei de Israel. Vamos ver o que foi que aconteceu? Porém disse Samuel: como irei eu? Pois ouvindo Saul me matará. Então, a princípio, Samuel rejeitou, até porque ele disse ao Senhor Deus que se Saul tomasse conhecimento que ele estaria indo na casa de Jessé o belemita, ele seria morto. Ele temeu pela sua própria vida. Mas vamos lá. Porém disse Samuel: como irei eu, pois ouvindo Saul me matará? Então disse o Senhor: não toma uma bezerra das vacas de tua mão e dize: vim para sacrificar ao Senhor. Então você observa que Deus realmente tinha uma obra para que pudesse ser executado. Mesmo Samuel temendo a sua própria vida diante de Saul, o Senhor Deus disse: faz o seguinte, pega para ti um novilho cevado e vai à casa de Jessé, o belemita. E quando tu chegares lá, diz que tu vieste sacrificar, porque naquela época, quando realmente um profeta tinha uma missão, ou um servo tinha uma determinada missão, eles tinham essa ritualidade de sacrificar um cordeiro em forma de um holocausto, em forma de sacrifício. E Deus, conhecendo o coração de Samuel e também de Jessé o belemita, disse assim: diz que tu vieste sacrificar. Porém, diz o texto sagrado: e convidarás Jessé ao sacrifício. Porque o objetivo aqui era um dos seus filhos. Então, eu sempre costumo dizer que o Deus que nós servimos, ele é um especialista nesse tipo de negócio. E convidarás Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que há de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser. Então a missão era que ele fosse à casa de Jessé o belemita, e quando chegasse ali, Deus estaria lhe revelando aquilo que haveria de suceder. Preste bem atenção. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Então os anciões da cidade saíram ao encontro tremendo e disseram: de paz é a tua vinda? Então você já observa que, como se não bastasse o medo, o medo do próprio Samuel, como se não bastasse, diz o texto sagrado, quando ele chega na cidade, já os anciões já lhe procuraram, vieram ao seu encontro e lhe perguntaram: é de paz a sua vinda? Porque ele já estava tomando conhecimento, já tinha tomado conhecimento a situação. Aí a Bíblia diz que: e disse Samuel: é de paz, vim sacrificar ao Senhor, santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e a seus filhos, e os convidou ao sacrifício. Preste bem atenção que o objetivo aqui era uma única coisa.
era que dentre um dos filhos de Jessé, Deus já havia providenciado um rei. Mas vamos ver quem seria esse rei. Então diz o texto sagrado que ele chegou, o sacrificou, Jessé reconheceu que era de paz a vinda de Samuel e saíram para o sacrifício, sacrificaram e depois vieram para sua casa. Mas aconteceu uma coisa bem interessante neste momento. Depois de sacrificar, depois já está na casa de Jessé, o belemita, preste bem atenção o que foi que aconteceu. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o teu ungido. Então, aconteceu uma coisa bem interessante aqui, que eu gostaria de chamar a sua atenção. Até porque o título da minha mensagem é: cuidado como você olha, as aparências nos enganam. Quando Samuel chegou na casa de Jessé, o belemita, ele percebeu que um dos filhos de Jessé, o belemita, chamado Eliabe, lhe chamou a atenção. Por quê? Porque era um homem alto, diz o texto no original, que era um homem alto, homem de bonita aparência, belo, e disse Samuel no seu coração: eu tenho absoluta certeza que eu já estou diante daquele que Deus já tem separado como rei de Israel, né? E quando ele pensa no seu coração, quando ele intenta no seu coração, pensando ali que Eliabe seria realmente a pessoa exclusiva para que pudesse ser rei de Israel, porque a sua aparência lhe chamou a atenção. Versículo de número 7. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência. Preste bem atenção, que se aproxima do tópico culminante de minha mensagem. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, e nem para a altura da sua estrutura, porque o Senhor o tem rejeitado. Porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem vê o que está diante dos seus olhos, porém o Senhor olha para o coração. Você prestou atenção? Quando a Bíblia diz que Samuel intentou no seu coração, de repente até derramar o azeite sobre a cabeça de Eliabe, dizendo: certamente eu estou diante daquele que será rei de Israel, e o Senhor fala ao profeta, dizendo: porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência. Mas por que aconteceu essa situação? Porque a Bíblia diz que Deus não vê como o homem vê. Deus não olha como o homem olha. Mas como é que o homem olha? O homem olha a aparência. O homem olha a credencial. O homem olha a conta no banco. Você está entendendo o que eu estou falando? Ele vê a situação financeira para ver se você tem suporte realmente para que possa ser enquadrado naquilo que ele quer. Menos o coração, a missão, a espiritualidade deste homem. E diz o texto sagrado que Deus já havia rejeitado os filhos, praticamente todos, de Jessé o belemita. Ainda não era aquele homem, porque nós vivemos numa sociedade onde os valores estão invertidos. Quem vale mais é quem tem mais, e quem tem menos fica encostado no banco. Quem tem menos não tem possibilidade de estar à frente de um determinado trabalho, porque não tem condições financeiras, não tem condições materiais, fica encostado. Mas graças a Deus que Deus não olha como o homem olha, porque se ele olhasse como nós olhamos, o que seria de mim e o que seria de ti? Preste bem atenção, que a mensagem está ficando interessante. Então, preste bem atenção. Então chamou Jessé o belemita e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este tem escolhido o Senhor. Então, diz o texto sagrado que Jessé, o belemita, tomou uma atitude bem interessante. Ele passou todos os seus filhos, Tamar,
que era também um dos homens mais belos da época, todos os seus filhos diante do profeta Samuel. E diz o texto sagrado que quando todos os filhos de Samuel haviam passado, então Jessé fez passar a Samar, que também era um dos mais bonitos, mais belo. Eu acho que no coração de Jessé, ele já tinha falado consigo mesmo: vou colocar os mais bonitos, os mais belos, que eu tenho certeza que estes serão os escolhidos. Então Jessé fez passar a Samar, porém disse: tampouco a este tenho escolhido, diz o Senhor de Israel. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém, Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido estes. A obra era com uma única pessoa. Não era com os belos, com os mais altos, com os mais favorecidos. Disse Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens? Porque ele foi com uma missão específica de ungir um dos seus filhos rei de Israel. Disse Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens? E disse: ainda falta o menor. Você percebeu aqui a palavra de Jessé, o belemita? Olha, está faltando um, mas esse é o menor. Essa palavra me chamou muita atenção. Você se lembra quando o Senhor chamou Gideão, que ele disse essas mesmas palavras? Eu sou o menor da casa de meu pai. Mas era com aquele homem que Deus queria libertar Israel da mão dos medianitas. Gideão com apenas 300 homens. Deus não olha para a aparência. Ele não olha para a tua capacidade. Ele olha para o teu coração. Lembre-se quando Jeremias disse: Senhor, eis que eu não sei falar porque ainda sou uma criança. E o Senhor disse ao profeta Jeremias: não digas sou uma criança, porque tudo que eu mandar, tu falarás. Não temas adiante deles, porque eu sou contigo, diz o Senhor dos Exércitos. Esse é o Deus que nós servimos. Como ele disse: ainda tem um aí, mas está no meio do mato, cuidando das vacas. Preste bem atenção, ainda falta o menor. E eis que apacenta ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia-no e manda-o chamar, porque nós só sentaremos a essa mesa quando este mancebo chegar. Que palavra linda, hein? Então mandou buscar a ele e o trouxe. E diz o texto sagrado que quando aquele menino raquito, ruivo, de pequena estatura, se aproxima da mesa, o Espírito Santo falou a Samuel: eis aí o homem, eis aí aquele que já tenho provido como rei de Israel. Derrama um azeite sobre a sua cabeça. E diz o texto sagrado que na mesma hora Samuel, em forma de obediência, derrama o óleo sobre a cabeça daquele menino, chamado Davi. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor Jeová se apoderou daquela criança, daquele jovem, daquele adolescente, e Davi nunca mais foi o mesmo. Então, aprenda uma coisa nesta hora. O título da minha mensagem é: cuidado como você olha, as aparências nos enganam. Não era Tamar, não era Samar, não era nenhum dos filhos de Jessé, a não ser Davi, o menor, aquele que estava como desprezível no meio do mato, cuidando das vacas, cuidando dos bois. Era esse que Deus já havia escolhido para suceder o rei Saul, um homem que tinha sido escolhido por Deus, porém tomou um outro caminho. E agora Deus encosta aquele homem e levanta um garoto, um jovem, para que pudesse suceder e pudesse fazer a obra de evangelização, a obra missionária. Então, muito cuidado, meu amigo, muito cuidado, minha amiga. As aparências nos enganam. Não eram os mais bonitos, mais aparentes, não. Era Davi, o menor da casa de Jessé, o belemita.
Da onde você não espera, é de lá que vem. Ore comigo. Amantíssimo e eterno Deus, queremos te agradecer por essa oportunidade que o Senhor me deu esta manhã, esta hora, meu Deus, de entregar esta mensagem ao teu povo, Senhor. As pessoas vivem numa sociedade que quem vale mais é quem tem mais dinheiro, quem vale mais é quem tem mais poder aquisitivo, Senhor. Quem tem mais aparência é o alto de 1,90 m, esbelto. Mas o Senhor não olha como o homem olha. O homem olha a aparência, porém o Senhor vê o coração. Meu Deus, toca no coração dos teus filhos para que eles se conscientizem, Senhor, que a aparência não quer dizer nada. O Senhor procura um coração para que possa habitar e possa morar. Muito obrigado por esta mensagem. Abençoe os teus filhos, guarde poderosamente e que a partir desta mensagem eles possam se conscientizar que o Senhor procura um coração que possa habitar. Muito obrigado, e eu tenho certeza que a mensagem de hoje já tem o endereço certo. É que te pedimos e te agradecemos essas bênçãos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe teu ministério, e não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de deixar um like e compartilhar os nossos vídeos no nome do Senhor Jesus. E não se esqueça, cuidado como você olha, as aparências nos enganam. Deus abençoe vocês, Deus abençoe nosso ministério, e que esta palavra possa ficar entesourada no teu coração e que o nome do Senhor Deus possa ser glorificado. Deus abençoe.